Olá pessoal, boa tarde. Conforme a nossa agenda do dia, hoje a gente vai proceder à correção da seção extra do capítulo 4. Vocês já fizeram, creio eu, né? Capítulo 4, África, frutos do colonialismo, tá? São 7 questões, então vamos à primeira. Na primeira questão, gente, nós temos a seguinte afirmação. O acordo que estabeleceu a partilha da África por meio de fronteiras artificiais é conhecido por... Não precisaria nem ter essas opções, vocês de imediato iriam lembrar que o acordo estabelecido foi a Conferência de Berlim, né? Acordo, inclusive, que nós respondemos fizemos análise de uma charge onde nós temos a divisão de um bolo com o nome África, e existem alguns líderes sentados à mesa esperando um pedaço do bolo. Na realidade, aquele bolo representa simbolicamente a forma como a África foi repartida à revelia do seu próprio povo, né? Obedecendo os traçados, os limites fronteiriços estabelecidos por quem, de fato, promoveu o processo de colonialismo, de colonização do continente, certo? Então, nós temos aí como resposta a letra D. Vamos à questão de número 2. Questão de número 2 também é um mapa que a gente já analisou. Representa a distribuição da rede ferroviária no território africano. Nós falamos acerca dessa rede, que é pouco articulada, né? Rede essa que está estabelecida principalmente nos pontos mais importantes, que são rotas comerciais importantes à época. Então você vai verificar que nós temos uma concentração no litoral próximo à Europa, na confluência África-Ásia, na parte sul do continente, exatamente aqui nos países conhecidos como países do tráfico negreiro. Então, notadamente, esse traçado ferroviário estabelecido no continente africano, ele foi construído tendo em vista atender interesses coloniais, né? Repare que essas ferrovias elas não se integram, provavelmente elas partem de um ponto onde há algo que interessa, matéria-prima, escravos, pedras, né? E em direção à zona portuária, os litorais, para daí serem recambiadas, serem destinadas a outras localidades, a outros lugares. Então a pergunta é, a que característica econômica do traçado das ferrovias africanas remete? Repare que tem uma restrição na pergunta. São características, aliás, é uma característica econômica que está sendo perguntada. Bom, a característica econômica aí, na realidade, é uma característica de dominação colonial, né? Porque o traçado favorece o quê? O escoamento de matéria-prima para as metrópoles. Basicamente, seria essa a resposta que vocês deveriam colocar nesse sentido. Vamos ao item de número 3. Item de número 3. Analise o mapa político da África colonial na página de número 49. E identifique os países com as maiores áreas coloniais da África. Na realidade, você iria observar pela legenda quais países, e eles são todos europeus, detêm a maior parte de terras colonizadas. Se você observar pela legenda e pelo tamanho da área representada no mapa, África colonial, você vai encontrar dois países, né? A Grã-Bretanha e a França. Quarta questão. Julgue V para verdadeiro ou F para falso as afirmações a seguir. Em seguida, reescreva corretamente no caderno as afirmações que você considerou falsas. A questão é muito comum em nossas avaliações, não sei se vocês já observaram. Então vamos analisar
separadamente cada alternativa. A primeira diz o seguinte: a colonização africana ocorreu tardiamente em relação à América, acontecendo nos séculos 19 e 20. Sim, perfeito. A afirmação não tem nenhum erro, nenhuma incorreção. De fato, a colonização africana ela foi tardia, tanto é que ela é chamada de neocolonialismo, o novo colonialismo, pelo fato de ter acontecido no século passado, né, século XX e também final do século XIX. Então a afirmação 1 é verdadeira. Segunda questão: os colonizadores da África vieram maciçamente do continente asiático. Acabamos de ver que prioritariamente esses colonizadores eram europeus, né? Então os colonizadores não eram asiáticos, e sim europeus. Terceira: durante o neocolonialismo existe uma grande preocupação em se desenvolver uma economia diversificada nos países com ênfase no crescimento dos mercados internos. Se de fato isso tivesse acontecido, a África não estaria no atual cenário, no atual quadro em linhas gerais, em grande parte dos países com baixíssimo dinamismo econômico, desigualdades sociais, problemas de conflito civil. Então, na realidade, o objetivo era prioritariamente atender um outro mercado que não o interno, e sim o externo. Quarto item: a partilha da África ocorreu a partir do traçado de fronteiras naturais do território. Essa palavra naturais ela está mal colocada, ou melhor, ela nem deveria estar aí, porque o traçado que se estabeleceu pelos colonizadores foram traçados artificiais, não é isso? Bom, bora lá avançando, página 57, questão de número 5, gente. Nós temos o seguinte enunciado: leia a seguir a frase de Ali Mazrui sobre o continente africano. Os africanos não são forçosamente o povo mais maltratado da história da humanidade, mas com certeza o mais humilhado da história moderna. Que fatores históricos sustentam a afirmação do Ali? Gente, se nós formos separar esta frase, dividir ela na vírgula, lá no mais, nós temos duas partes. A primeira que diz os africanos não são forçosamente o povo mais maltratado da história. O longo período colonial, né, em que esses africanos estiveram submetidos, o comércio de pessoas escravizadas, a gente pode relembrar também a grande retirada de matéria-prima desses países do território africano, a desestruturação social e econômica dos povos nativos podem de fato ser uma justificativa para a frase do Ali, porque na realidade esses povos, em linhas gerais os povos africanos, né, foram sim recentemente, porque esse passado colonial não faz tanto tempo assim, né, nós vimos que boa parte dos países africanos declararam independência em 1960, ou seja, não tem tanto tempo assim que essa situação de julgo, de domínio colonial, ela estava sendo praticada nesse território e com este povo, né? Então nós tivemos sim outros povos na história da humanidade que foram sem dúvidas mais maltratados, mais massacrados do que os africanos, né? Mas é como eu disse, existe uma série de estigmas, né, que nos é posto, que vem à nossa cabeça quando nós falamos de africanos, né? Às vezes nós costumamos generalizar uma imagem que não condiz com a realidade plena de todos os lugares, de todos os povos africanos, né? A gente precisa fazer essas considerações. Então, na realidade, o que ele está querendo dizer é isso mesmo, que o período colonial na África, né, foi intenso, escravizou pessoas, surrupiou riquezas, contribuiu para desigualdades sociais, econômicas, né? Então a frase do Ali se assenta
nessa justificativa. Sexta, a chamada partilha, né, não foi bem uma partilha da África, deu-se no final do século XIX, em um contexto em que as potências nacionais europeias tinham expandido os domínios pelos continentes asiático e africano. Sobre essa partilha, julgue V para verdadeiro e F para falso. Depois reescreva corretamente no caderno as afirmações falsas. Então vamos lá. Primeira alternativa. A Conferência de Bandung foi decisiva para organizar os domínios europeus sobre o território africano. Na realidade, gente, não foi a conferência. A gente já viu que foi a Conferência de Bandung. Na realidade, a gente já viu que foi a Conferência de Berlim. Né? Então, troque-se Conferência de Bandung por Conferência de Berlim. Segundo item. Portugal foi o único país a não estabelecer domínios coloniais em território africano. Ora, Portugal teve várias colônias na África, Holanda, Angola, né, Moçambique, né? Prova disso é que na África também se fala português em alguns países. Então é falso. Vamos para a alternativa de número 3. O processo de descolonização, da África ocorreu principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Positivo. Um contexto em que os países estavam enfraquecidos, estavam sem recursos financeiros, desarticulados do ponto de vista do planejamento, da gestão dessas colônias, foi o momento em que esses países conseguiram, de fato, tornar-se independentes. Quarto item. A partilha da África corresponde ao fenômeno mais abrangente denominado neocolonialismo. Verdade, foi uma partilha, uma divisão não tão equitativa assim entre as potências, mas que foi bem representativo do neocolonialismo. Quinta, muitas tribos e etnias africanas diferentes e rivais ficaram posicionadas no mesmo território na ocasião em que o continente foi dividido. Falei isso para vocês várias vezes, né? Sétima e última. As fronteiras artificiais criadas pelos colonizadores em países africanos ainda provocam, né? Deveria ter esse termo, problemas ambientais. Não, na realidade, a divisão fronteiriça implementada por esses colonizadores, eu já disse para vocês em nossas aulas que ela provoca conflitos étnicos que decorrem também de guerras civis. Letra D. Bom, gente, então nós vamos encerrando a nossa correção por aqui. Vocês têm a indicação de atividades para responder. E com isso nós finalizamos o nosso capítulo de número 4, caderno de número 2. Fiquem com Deus e terça-feira a gente volta, se Deus permitir.